Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, nós vamos ler do verso 11 até o verso 27. Lucas 19, versículo 11 até o verso 27. Você achou aí na Bíblia? Palavra de Deus diz assim: ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro, dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei, embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10. E eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a estes meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Amém. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, mais uma vez, estarmos reunidos na Tua casa, e é um privilégio para nós, meu Deus, estar na igreja, estar com os irmãos, ter a oportunidade de ouvir a Tua palavra, que é o verdadeiro alimento que nos alimenta, que nos sustenta. Não é só de pão que vivemos, mas é o pão da palavra que nos alimenta. A fé vem pelo ouvir, sem fé é impossível te agradar. Por isso há uma expectativa no nosso coração que a Tua palavra, esta manhã, nos alimente poderosamente. Pai, fale ao nosso coração aquilo que o Espírito Santo deseja ministrar esta manhã. E que a minha vida seja um instrumento em Tuas mãos. Usa-me, Senhor, dá-me a unção e o poder do Teu Espírito, para que eu possa ministrar segundo a Tua vontade. Que barreiras sejam quebradas esta manhã e o Teu povo possa ouvir a Tua voz. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Aqui a gente está diante de uma parábola contada por Jesus. Uma parábola, uma história com um significado, com uma lição que o Senhor quer nos dar. E isso está num contexto, e é importante a gente entender o contexto da história em que Jesus profere esta palavra. Se nós lermos os primeiros versículos, nós começamos a ler Lucas 19 a partir do verso 11. Os 10 primeiros versículos de Lucas 19 tem a famosa história de Zaqueu. Você lembra da história de Zaqueu? Pelo menos a música você conhece, né? Que a música eternizou a história. Mas a história de Zaqueu tem muitas coisas importantes também para nos revelar. E Jesus, ele promoveu salvação na vida de Zaqueu. A Bíblia diz que até que Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa.
aonde Jesus estava com Zaqueu, que era um homem que, num português bem claro, não valia nada, mas que foi salvo por Jesus, foi transformado, mostrou naquele episódio a sua transformação, a sua disposição de devolver o que tinha roubado, de restituir. Então foi realmente um homem salvo por Deus naquele evento. E um homem muito mal visto na cidade de Jericó, onde essas coisas aconteceram. E a Bíblia diz que o finalzinho do episódio, no versículo 10, eu quero ler contigo, Jesus dizendo assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido. Jesus está afirmando que ele veio para salvar esse tipo de gente, Zaqueu. Zaqueu é perdido, Zaqueu é mau, Zaqueu é mal visto. Zaqueu realmente é um homem ruim. Mas Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Não é o são que precisa de médico, Jesus disse em outra ocasião, é o doente, é o enfermo, é esse que precisa da salvação. Então Jesus diz que o negócio dele era com gente assim como Zaqueu, e assim termina a história. Só que tudo isso que aconteceu na presença dos discípulos. Jesus sempre andava acompanhado dos seus discípulos. Seus discípulos ouviam as suas palavras, estavam ali como que num curso intensivo, aprendendo com Jesus, cada discurso, cada pregação, cada atitude, cada milagre, cada cura, era uma escola. E os discípulos estavam ali também com Jesus, presenciando o que ele fez na casa de Zaqueu. Por isso foi narrado no Evangelho segundo Lucas. E pelo que diz o versículo 11, onde nós começamos a ler, parece que os discípulos ainda não tinham entendido essa parte da lição, de que Jesus veio salvar gente assim como Zaqueu, gente complicada, gente perdida, e isso não estava muito bem entendido pelos seus discípulos. Então, no versículo 11, olha o que diz, olha como é que começa o versículo 11. Ouvindo eles estas coisas. Que coisas que eles ouviram? O que está antes. O que aconteceu nos versículos anteriores. E eu disse para você o que aconteceu. Jesus salvou Zaqueu. E no final disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eles ouviram Jesus dizer isso. Mas é uma coisa você ouvir, outra coisa é você entender, você compreender o que foi realmente ouvido. Então Jesus vai contar essa parábola exatamente por causa disso. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então havia uma dúvida no coração dos discípulos sobre o reino de Deus, havia uma dúvida no coração de todos os judeus a respeito do Messias. Jesus não foi aceito como Messias pela maioria dos judeus, exatamente por causa dessa dúvida que tinham. Para eles, o Messias viria como um rei, como alguém que, com um exército forte, com algum poder, iria tirar os romanos do poder e libertar o povo de Israel. Então, o Messias esperado pelo judeu era um libertador, era alguém que viria estabelecer um reino de judeus. E o reino de Deus, então, para eles era expresso dessa forma: os judeus estarão livres reinando, isso nos fará o Messias. E a ideia também de que Jesus veio salvar perdidos não estava muito bem firmada no coração deles. Então, por causa deles terem ouvido isto, por causa de estarem perto de Jerusalém e os discípulos pensarem que o reino de Deus estava chegando, porque de alguma forma imaginavam que Jesus ia subverter a ordem de tudo e mudar aquela história, Jesus então conta esta parábola para exemplificar para eles, para ensinar para eles e também para nós o que é o reino de Deus. Esse é o propósito desta parábola, explicar o reino de Deus. No versículo 12, começa então ele dizendo: então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. A parábola contada por Jesus é para explicar de uma vez por todas o que é o reino de Deus. E aí a gente se pergunta,
Será que hoje também nós que estamos aqui na igreja e as pessoas que estão nas igrejas ao redor do mundo entendem o que é o reino de Deus? Será que essas dúvidas foram sanadas, apesar de Jesus ter dito estas palavras? Será que hoje a gente entende que Jesus veio salvar o perdido? Será que hoje nós somos capazes de compreender o que é o reino de Deus? Porque nós falamos muito sobre o reino de Deus, mas às vezes pode ser que alguém se pegue perguntando, ora, se Deus está reinando, por que o mundo está um caos? Né? Por que as coisas estão como estão? E essas dúvidas vêm ao coração, e como vieram aos judeus. Eu não consigo aceitar que Jesus é o Messias, porque ele vai morrer na cruz. Ao invés de derrubar os romanos, ele vai ser morto pelos romanos. Então eu não consigo entender esse reino. E aí a questão é, será que hoje, 2000 anos depois, a gente entende essas duas coisas tão fundamentais? Jesus veio salvar o perdido e o reino de Deus é assim como ele descreve nessa passagem? Então isso é que nós precisamos refletir, e foi para isso que Jesus contou essa história, e a gente precisa entender muito bem o que ele está mostrando aqui. Em outras palavras, o que ele vai dizer aqui é o que ele já disse em outras ocasiões: o meu reino não é deste mundo. Se você espera um reino de Jesus neste mundo, você está redondamente enganado. Muito pelo contrário, o que Jesus mesmo disse é que o mundo jaz no maligno. O maligno é o príncipe deste mundo. Existe um rei, e o rei é maior que o príncipe, amém? O rei é Jesus, mas o príncipe que agora está regendo tudo isso que está acontecendo é Satanás. Mas o reino de Deus se estabeleceu e continuará estabelecido no nosso coração. A Bíblia diz que o meu reino não é de visível aparência, mas ele está dentro de vocês. Nós cristãos temos o reino de Deus dentro de nós, porque o lugar onde Jesus veio reinar é o meu e o seu coração. Jesus veio reinar aqui dentro, não veio reinar em Jerusalém, não veio reinar no Rio de Janeiro, no Brasil, nos Estados Unidos. Jesus veio reinar no coração daquele que crê. Aqui ele é o rei, ele é o Senhor. Não no mundo em que a gente está vivendo. No mundo em que nós vivemos, o rei, o príncipe, que as pessoas consideram é Satanás. O que governa as suas vidas é Satanás. Mas para nós que somos cristãos, o rei é Jesus. E ele já está empossado no trono do seu coração. E é isso que precisa ser compreendido por cada um de nós. Jesus está aqui dizendo, nesse versículo, que há um rei que veio e vai tomar posse de um reino. Ele vai para uma terra distante. O propósito é tomar posse de um reino e depois voltar. Jesus está dizendo aos discípulos o que iria acontecer com ele. Olha, eu sou o rei. Eu vou para um lugar distante, mas eu vou lá tomar posse de um reino e depois eu vou voltar. Essa é a promessa que a igreja até hoje espera, a volta de Jesus. O reino, ele já tomou posse desse reino, mas ele adverte aos seus discípulos: eu estou indo para lá e eu deixo para vocês uma missão. Jesus foi. Não foi, irmãos? Jesus não está aqui presente fisicamente conosco, está presente em espírito. Ele está sempre conosco através do Consolador, o Espírito Santo, mas fisicamente não está, porque ele foi. Mas ao ir, o que Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, nos deixou uma missão. Ele foi, como prometeu, tomar posse do reino, mas deixou aqui com os seus servos uma tarefa, uma missão. Versículo 13. Chamou 10 servos seus e confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: façam o quê? Negociai até que eu volte. Ele já voltou? Não. Então, qual é a missão para nós agora? Negociar. Deus nos deu a missão de negociar os recursos que Ele depositou em nossas mãos. As minas, aqui é uma unidade monetária, é um dinheiro, é um valor, há uma importância que nos foi confiada. E nos foi exigido, nos dado como missão, negociar até que Ele volte. Pergunto de novo, ele já voltou? Não. Então nós estamos no processo de negociação
com as minas, com os recursos que Deus nos deu. Não confunda essa parábola com a parábola dos talentos, ela é bem diferente, daqui a pouco eu vou explicar isso para você. Aqui Jesus deu a todos uma mina, um recurso, a todos os seus servos. Os 10 aqui estão representando todos. E ele disse, olha, vocês têm uma missão. Enquanto eu vou tomar posse do reino e não volto, vocês negociam com estas 10 minas. Mas quando eu voltar, eu vou tomar conta e eu vou pedir conta daquilo que você fez com as minas que eu te dei. Então, essa missão foi dada igualmente para todos os seus servos. Todo servo de Deus tem essa mesma missão. Quando Jesus disse, ide e pregai, ele disse isso para todas as pessoas que creem nele. Você só vai pregar se você acreditar no que está pregando, né, irmãos? Então é para todos aqueles que creem. A missão foi dada, a mina foi confiada a cada um de nós, está nas nossas mãos. E como Jesus disse lá em João 15 aos seus discípulos, ele disse, eu vos designei para que vocês vão e deem frutos, e o vosso fruto permaneça. Então ele designou os seus servos para frutificar. E para isso nos deu minas, como sementes que a gente planta e que geram frutos, que produzem. Então eu recebi de Deus um investimento na minha vida. E ele agora quer que eu produza algo com aquilo que ele me deu. Esse é o sentido da parábola que nós estamos aqui lendo. Então todos são chamados a fidelidade para com aquilo que o Senhor confiou às suas mãos. Como eu disse, isso é diferente da parábola dos talentos. Vamos ler Mateus 25, 15. Mateus capítulo 25, no versículo 15. Aqui está a parábola dos talentos. Mateus 25, 15, diz assim, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, então partiu. Percebeu a diferença? Simples, básica nesses dois casos. As minas, quantas foram dadas a cada um? Uma mina. Uma mina para cada um. 10 pessoas, 10 minas, mais uma para cada um. Nos talentos há aqui uma distribuição proporcional. Nas minas houve uma distribuição igualitária. Todos receberam a mesma coisa, uma mina cada um. Aqui houve uma distribuição proporcional. A um deu 5, ao outro 2, ao outro 1, segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O propósito aqui é diferente. O propósito da multiplicação dos talentos também é requerido um tratamento desses talentos, desse investimento, mas na mina não houve nada relacionado à nossa capacidade. Aos talentos houve uma proporcionalidade à capacidade de cada um, mas na mina não está sendo levado em conta a nossa capacidade. Todos nós somos enxergados por Deus agora como tendo a mesma capacidade. Não depende de talento, não depende de dom especial, e a capacidade é negociar até que eu venha. A capacidade é fazer algo de bom com os recursos que Deus colocou nas suas mãos. Todos nós somos enxergados por Deus como pessoas que têm a mesma capacidade de fazer negócio com essa importância que Ele colocou em nossas mãos. Então, o chamado é para todos. O chamado de pregar enquanto o reino de Deus se estabelece e deve se estabelecer em cada coração é para todos, independente de talentos. Ninguém pode dizer assim, eu não tenho talento para pregar. Talvez você não tenha talento no sentido que você imagina para estar aqui no púlpito. Talvez isso requeira algum tipo de dom, alguma especialização, sei lá. Talvez, eu acho que não, mas talvez até compreenda isso. Mas para pregar o reino, aonde você estiver, compartilhar o evangelho com qualquer um, Jesus não disse, olha, pregam evangelhos que forem formados nos seminários, que tiverem isso, tiverem... Jesus disse isso? Não. Jesus disse, vocês devem ir e pregar o evangelho. Então essa mina foi dada a cada um de nós, independente de nenhuma proporcionalidade, com capacidade, não. Todos nós somos encarados por Deus como pessoas capazes de negociar com aquilo que Ele nos deu. No versículo 14, há algo importante a destacar, voltando lá a Lucas 19,
que ele diz assim: mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que reine sobre nós. Esse senhor que vai para uma terra distante estabelecer o seu reino, dá as minas aos seus servos e que depois vai voltar, diz que ao fazer isso, concidadãos, Jesus está se referindo aos judeus, cidadãos junto com eles, dizendo: olha, eles enviaram uma embaixada dizendo: não queremos que você reine sobre nós. Já antecipando que os judeus não aceitariam seu reinado sobre eles, sobre eles, né? Os judeus não aceitariam isto. E juntamente com os judeus, muitos hoje ainda não aceitam o reino de Deus sobre suas vidas. Como eu disse ainda há pouco, aonde está o reino de Deus? No seu coração. Aonde Jesus é o rei hoje? No seu coração. Um dia ele voltará, e aí a Bíblia diz, ele reinará sobre toda a terra. Na sua perna estará escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas hoje, aonde está o reino de Deus? No seu coração. Não está no Brasil, não está na Europa. O reino de Deus está no coração de cada um daqueles que crê. Aqui, Jesus é o rei. Não ainda no mundo em que nós vivemos. Um dia, quando ele voltar, aí sim tudo se estabelecerá. Mas há aqueles que não aceitam o seu reinado, que recusam veementemente que ele reine. E Jesus diz: são os concidadãos, pessoas que não aceitam que eu venha a reinar sobre elas. Deliberadamente rejeitam o reino de Deus. Hoje não são só os judeus que fazem isso. Quantos mais rejeitam o reino de Deus? Quantas pessoas que nós conhecemos não querem que Jesus reine em seus corações? Estão rejeitando o reino de Deus, como essas que aqui foram exemplificadas nesta parábola. Então, queridos, precisamos entender o que Jesus está dizendo. Mas há aqueles que aceitam o seu reinado. Quem são os que aceitam o seu reinado? Os seus servos. Tem servos aqui? Somos nós. Nós aceitamos que ele reine. Nós o chamamos de Senhor e Rei. Então nós aceitamos o seu reinado. Não somos como esses descritos aqui no versículo 14. Os concidadãos que não querem que ele reine. Não, nós queremos, nós aceitamos. E os 10 servos estão no grupo desses que querem e que aceitam, e por isso são chamados de servos. Todos os 10 são assim chamados pelo Senhor. Mas entre esses 10, há diferença de rendimento. E é o que o fim da parábola vai nos mostrar. Há uma diferença de negociação entre um e outro. Há uma diferença de rendimento, de envolvimento entre um e outro. E é isso que nós vemos também entre os crentes atuais. E Jesus está aqui explicando como isso iria acontecer. Versículo 15 diz: quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Aqui o Senhor já está contando a história de quando aquele Senhor voltou. Jesus já voltou? Ainda não. Mas quando ele voltar, o que ele fará é isso aqui. Ele fará o quê? Ele vai chamar os servos a quem ele confiou o dinheiro e vai saber o que nós fizemos com aquilo que ele nos deu. Amados, a gente tem que entender a Bíblia. Há muita diferença entre esse acerto de contas, que é com os seus servos, do que com aqueles que não quiseram nem que ele reinasse sobre eles. Jesus vai acertar as contas com os seus servos. Há uma diferença também de julgamento. A Bíblia diz lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Nós conhecemos. Mas no versículo 18 diz: quem nele crê não é julgado, mas aquele que não crê já está julgado. Quem não crê já está julgado, já está condenado. Mas como vamos comparecer ao julgamento, o trono branco que a Bíblia diz? Como é que vai ser isso? O cristão não vai ser julgado. A Bíblia diz lá em João 3,18. Mas compareceremos ali. Porque ao cristão será cobrado contas do que você fez com o que foi investido em você. E os demais já estão julgados, mas naquele dia estarão ali para ouvir a sentença
A sentença que já conhecem hoje antecipadamente, porque já está decidido. A decisão é aqui e agora. Quer Jesus sim ou não? É hoje, aqui e agora. Essa é a sentença que você traz sobre a sua vida hoje. Então o que Jesus está ensinando é que haverá um acerto de contas. E quando ele voltar, ele vai perguntar a cada um de nós o que fizemos com o investimento que ele fez igualmente na vida de todos, todos iguais, não tem oportunidades diferentes, todos estão neste nível com a mesma oportunidade e ele vai cobrar a todos igualmente. Deus vai tomar conta, nós temos que prestar conta daquilo que fizemos com o que em nós foi investido. Versículo 16, compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Quantas eram? Uma. Rendeu 10. Bom, né? 10 vezes mais. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom. Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Deu a ele um prêmio correspondente, equivalente ao seu empenho em fazer, a sua fidelidade foi premiada por Deus. A sua fidelidade foi reconhecida. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Também houve, no caso deste, uma recompensa à sua fidelidade. Também houve, no caso destes, um prêmio, um galardão para aquilo que ele produziu. Houve ali uma manifestação de Deus a respeito disso. Ótimo, maravilha. Aqueles que fazem render vão participar ativamente do reino. E é interessante a figura, você vai como que reinar sobre 5 cidades, sobre 10 cidades. Há uma distribuição de autoridade. Talvez seja esse o galardão que as pessoas não conseguem compreender na Bíblia. Mas é uma distribuição de autoridade. Autoridade é poder. Hoje as pessoas buscam e lutam por poder, por autoridade. É a grande celeuma do mundo, sempre foi um ter mais poder do que o outro e conquistar isso na base da guerra. Mas a Bíblia diz que Deus vai nos dar autoridade, ainda mais, já nos deu. Não diz a Bíblia que Ele nos deu autoridade para pegar em serpentes e escorpiões, para pregar o Evangelho? Já recebemos. Mas o prêmio desse envolvimento, o prêmio dessa negociação com os talentos, com a mina, que Ele nos deu, é que vai nos produzir mais autoridade também lá no reino que será ainda estabelecido. Mas o versículo 20 diz que há um desses servos que tem um comportamento diferente. Versículo 20 diz: veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Ele recebeu quanto? Uma. Ele devolveu quanto? Uma. Alguém diria: 0-0. Está empatado. Não roubou nada do Senhor, né? Não levou nada, não escondeu nada, não tirou 10%, não fez nada disso. Está justo. Deu uma, recebeu uma. Talvez, mas o problema é que ele não rendeu. Não há sobre ele uma manifestação de fidelidade. Ele apenas devolveu o que lhe foi confiado. Não roubou, mas também nada produziu, nada rendeu. E a ordem era negociar. E ele desobedeceu a ordem. E qual é o nome que a gente dá à desobediência? Pecado. Simples, né? É um nome que qualifica logo a desobediência. O que Deus mandou fazer? Negociar. O que ele fez? Guardou. Então ele, no mínimo, desobedeceu e não rendeu. E aí eu digo agora, e aí falando para os cristãos, porque são os cristãos que são representados por esses 10 servos, não são os concidadãos que não quiseram que ele reinasse, mas são aqueles que hoje estão aqui, estão nas igrejas e dizem: reina, reina sobre nós, aceitamos o teu reino. Por que há alguns de nós que não rendem? Qual o problema? Por que há alguns de nós que vão chegar naquele dia
e se apresentar exatamente como este aqui se apresentou, porque ele é um de nós, ele é um dos que estão na igreja, é um dos salvos. Por que haverá naquele dia alguns salvos se apresentando exatamente dessa maneira, dizendo: está aqui de volta, guardei, está bem guardadinho, bem embrulhado, bonitinho, mas está aqui de volta. E aqui a explicação que Jesus dá é que é grandiosa e que tem um profundo ensinamento para todos nós, que nós precisamos hoje aprender de qualquer jeito. Ele diz no verso número 21, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Qual a razão dele não ter rendido? Ele mesmo explica. Olha, a tua mina está aqui, eu embrulhei num lenço, eu enterrei, eu guardei, e aquela está aqui para o Senhor. Mas, olha, eu fiz isso porque eu tive medo do Senhor. Porque eu sei que o Senhor é assim, o Senhor é brabo, o Senhor é injusto, o Senhor é cruel. E aí eu pergunto, irmãos, esse é o Jesus que você crê? Essa é a imagem que você tem de Deus? Um Deus cruel? Um Deus injusto? Um Deus que faz coisas do tipo, tira o que não colocou, colhe o que não semeou? Seu Deus é assim? Essa é a imagem que você tem do seu Deus? Você tem medo de Deus? E essa é a razão de alguns cristãos não renderem. Em outras palavras, eu vou dizer que isto é um relacionamento errado com Deus. Um relacionamento baseado no medo. E quando a Bíblia ensina que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo, o que significa isso? Que eu conheci o amor de Deus. Ora, se o amor de Deus sobre a minha vida faz com que eu não tenha medo de nada lá fora, como é que eu vou ter medo de Deus? Se o amor dele é o que tira o medo do meu coração das coisas exteriores, como é que pode eu ter medo de Deus? Mas infelizmente, isso acontece. Tem muita gente crente na igreja que vai ser salvo, mas que tem medo de Deus, que tem um relacionamento deturpado, que tem uma imagem errada de Deus, uma imagem de alguém que colhe o que não plantou, uma imagem de alguém que tira o que não colocou, uma imagem de um Deus que é cruel, que é injusto, que tira, que é ceifador, que faz coisa errada. Será que é essa a imagem que nós temos de Deus? Irmãos, por que Jesus disse isso aqui? Porque isso é verdade. Porque existem pessoas entre aqueles que são qualificados como servos, mas que não têm um relacionamento com Deus como deveriam ter. Porque têm de Deus uma imagem totalmente errada e um relacionamento exclusivamente baseado no medo. E o medo gera isso, imobilidade. A pessoa com medo não se mexe. Ele diz assim: não, eu tive tanto medo, Senhor, que eu peguei isso aqui, que o Senhor me deu, eu guardei bonitinho, enterrei. E ai de mim se eu perdesse, né? Ai de mim se alguém roubasse. Então eu enterrei, guardei ali, bem embrulhadinho, porque eu tenho um terror do Senhor danado. E é por isso que não rende, é por isso que não faz, é por isso que não produz. O que está errado é a base do relacionamento. E quando a base está errada, se você começar um prédio e os alicerces estiverem ruins, você pode construir o prédio mais bonito do mundo, mas vai cair um dia. Porque a base está errada. Porque onde você apoiou está fraco. Quando Jesus falou das duas casas, a que cai e a que não cai, ele disse: a diferença está na base. Um construiu sobre a rocha, outro sobre a areia. Esse é o problema de muitos de nós, muitos que estão na igreja. Tem uma visão errada, como os discípulos. Não entendem que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Não entendem que o reino dele está no coração. E ele contou isso para que a gente entendesse. E mesmo assim, alguns de nós ainda vão chegar nesse dia da prestação de conta e vão dizer: ah, Senhor, está aqui, olha. Mas não me bate não, tá? Porque eu fiz isso por medo do Senhor. A minha desculpa é o medo. O medo é a desculpa de muita gente. O medo é a desculpa de quem não faz.
O medo é a desculpa do perdedor. O medo é a desculpa do fracassado. O medo é a desculpa de quem não tentou. Por que você não tentou? Porque eu tive medo. Você teve medo e nem tentou, não. O medo é a desculpa. O medo é a desculpa. E o que esse cara aqui fez foi dar essa desculpa para Deus. E o versículo 22 diz: respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Então Jesus pega as palavras do próprio homem, atribui a ele próprio e diz: olha, se você me vê assim, se é essa visão que você tem de mim, ainda assim você está errado. Ainda assim você está errado, porque se você tem medo de mim, como é que você me devolve o troço sem nada? No mínimo você deveria, como ele diz, pôr no banco. Por que não puseste dinheiro no banco? Então na minha volta eu receberia com juros. Ou seja, o teu discurso, nem assim ele livra a tua cara. Porque é só uma desculpa. O medo é só uma desculpa. É desculpa que a gente dá para a nossa incapacidade, para a nossa morosidade, para a nossa covardia, para a nossa acomodação. Não fiz, não tentei, não fui, não realizei, porque tive medo. Ele disse: se você tivesse medo mesmo, você está brincando. Se você tivesse medo mesmo, isso é só uma desculpa. Se você tivesse medo mesmo, você não me encararia agora dando essa desculpa mais esfarrapada. No mínimo, você tinha rendido um pouquinho. No mínimo, você tinha produzido um tiquinho, até por medo. É o que Jesus está simplesmente dizendo a este. Ele diz: você será condenado pelas suas próprias palavras. A tua própria palavra, a tua própria desculpa deixa você indesculpável. E naquele dia, muitos talvez ouçam esta palavra do Senhor. Ao invés de serem honrados pela sua fidelidade, pela sua ousadia, pela sua disposição, vão ser encarados por Deus dessa maneira. E ouvirão a pergunta do Senhor, versículo 23, por que não puseste meu dinheiro no banco? E na minha volta então receberia com juros. Ora, se você por sua própria conta não faz nada, de repente com a ajuda do banco, você poderia. E aqui eu vi uma vez uma pessoa comentando, eu achei interessante essa explicação, eu acho que há uma analogia. O banco talvez seja a igreja do Senhor. Já que você não faz, pelo menos invista em quem faz. Já que você não faz nada com o talento que eu te dei, coloque na igreja. Já que você não evangeliza de ninguém, pelo menos seja dizimista. Pelo menos faça alguma coisa para que isso renda de alguma forma por você. Existe aquela história do missionário, alguns vão, outros oram, outros contribuem para sustento dos que vão. É mais ou menos isso que Jesus está explicando aqui, pelo menos isso. Que você seja fiel, que você sustente aqueles que estão indo no seu lugar. É o que Jesus disse para este. E essa pergunta é muito ruim de ser ouvida naquele dia. Veja, queridos, 3 pessoas ali comparecem. Um traz 10, ouve um elogio sobre sua fidelidade e recebe autoridade sobre 10 cidades. Outro traz 5, esse já não ouve nenhum elogio, mas recebe a mesma autoridade sobre as 5 cidades correspondentes ao que ele produziu. E o outro recebe essa repreensão pública, recebe essa chamada de atenção pública, coisa que nenhum de nós gosta, não é, irmãos? Mas recebe. O que nós vamos receber no nosso acerto de contas? Essa é a reflexão que Deus quer que a gente faça hoje. O resultado do que aconteceu está no verso 24. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10. Qual foi a punição desse cara? Foi para o inferno? Não, não foi para o inferno não, irmãos. Estou falando aqui dos servos, estou falando dos salvos. Mas a sua mina lhe foi tirada.
a vergonha que ele passou naquele dia é que foi repreendido publicamente, não teve nada de bom para se falar dele, não ganhou autoridade sobre nada, era um zero à esquerda, continuou um zero à esquerda, era um zero à esquerda na terra, vai ser um zero à esquerda no céu. Foi essa a sua punição. Retirada a sua mina, foi dada ao que tinha 10. E já prevendo as reclamações, porque o ser humano gosta de reclamar, não é, irmãos? Eles ponderaram no verso 26, Senhor, já tem 10. Aí Jesus diz assim, eu declaro, a todo que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Essas palavras de Jesus, irmãos, são para a gente pensar. Quem tem, recebe mais. É muito diferente do que a gente percebe aí no mundo, né? E é por isso que há tanta gente também, até nas igrejas, frustrada. Pessoas na vida, frustradas, que reclamam. Fulano conseguiu, eu não consigo. A vida de todo mundo dá certo, a minha não dá. Fulano conquistou, fulano chegou lá, eu não chego. Mas é assim mesmo, porque você não tem. E até o que você acha que tem vai ser tirado. E quem tem? Quem tem vai receber mais ainda. Quem tem vai prosperar mais ainda, vai melhorar mais ainda. Porque é assim que Deus faz as coisas. E essa lição foi muito amarga para aquele homem, eu creio. E Jesus contou essa história para os seus discípulos. Como nós, essa manhã, ouvindo essa mesma história contada há 2000 anos, tendo a oportunidade de refletir o que eu tenho feito com o investimento que foi feito na minha vida. E que desculpa eu vou dar quando eu me encontrar com Jesus, porque eu vou me encontrar com Ele. Que desculpa eu darei? Será o medo invocado como desculpa para minha falta de ação, para minha inércia, para meu acovardamento, para eu ter me escondido, por eu ter deixado para outros o que era para eu fazer? O que vamos dizer nesse dia? Para dizer a você o que eu estou afirmando, o verso 27, a parábola termina assim. Quanto, porém, a esses meus inimigos. Lá anteriormente, Jesus os chamou de concidadãos. Os concidadãos que não querem que eu reine sobre eles. Agora ele já os qualifica como inimigos, está falando daqueles lá. Quanto, porém, veja, o servo que não fez nada, só perdeu a mina, não ganhou cidade nenhuma. Mas aqueles que ele chama de inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Então, queridos, não é de salvação que nós estamos falando. Eu estou falando para os salvos aqui, para os servos. E entre nós vai haver diferença de rendimento. Entre nós, a diferença de relacionamento com Deus. Entre nós, a diferença de mentalidade. Não falo do joio, falo do trigo. Porque o joio não está aqui exemplificado na parábola. Aqui está aqueles que são chamados de servos e os que são chamados de inimigo, porque não quiseram que se reinasse sobre eles. Você está aqui dizendo, eu quero que Jesus reine sobre a minha vida. Posso crer nisso? Eu quero que Jesus reine sobre a minha vida. Mas a questão é o que nós temos feito com o que Ele nos deu. A questão não é salvar-se ou não salvar-se. A questão é render ou não render, negociar ou não negociar. Para os que são inimigos, a morte. Para os que são inimigos, executai-os na minha presença. Esse é o juízo de Deus. Que por mais românticas que sejam as pessoas que criam uma imagem de um Jesus bonitinho, choroso na cruz, Ele aqui está dizendo, executai-os na minha presença. Isso é o exercício da ira de Deus, sem prazer nenhum, não há prazer nisso, mas é justiça. Justiça é isso. Não quis que eu reinasse sobre você? Vai morrer. Não tem jeito. E aí a parábola que Deus nos trouxe essa manhã
é para produzir no nosso coração apenas um questionamento. O que eu tenho feito com os talentos, com as minas, com as coisas que Deus colocou sobre a minha vida? O medo é a minha desculpa? Guarde o que eu te disse, meu irmão, o medo é a desculpa do incompetente. O medo é a desculpa do covarde. O medo é a desculpa do derrotado, do fracassado. O medo é a desculpa daquele que não conquista. Essa é a desculpa, é o medo. Essa desculpa não vai nos levar a lugar nenhum. Talvez você diga, Serra, pelo menos estou salvo. Então tá bom. Continua assim. Seja envergonhado. Mas não é isso que Deus quer para a nossa vida. Não é esse o propósito de Deus. Negocie com aquilo que Deus te deu até que Ele volte. Se você não consegue, pelo menos coloque no banco. Pelo menos seja fiel a Deus. Ponha no banco. Deixa alguém fazer para você. Mas pelo menos seja fiel. É o que Deus requer de nós. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, Deus, pela Tua palavra que nos traz verdade, conhecimento, que traz esclarecimento. Porque o Senhor, ao pregar, não queria que nenhum dos Teus fosse ignorante. Não queria que os pensamentos fossem trocados, não queriam que as ideias fossem erradas. Por isso o Senhor ensinou que Tu vieste, ó Deus, salvar e buscar o perdido. Por isso o Senhor ensinou que o Teu reino não é deste mundo. Mas nós que queremos que Tu reines sobre nós, abrimos o nosso coração para que o Senhor reinar, ser o Rei da nossa vida. Mas que a gente possa, Deus, negociar com os recursos que o Senhor tem investido em cada um de nós. Que não haja desculpa do medo, que não haja desculpa da covardia, Pai. Mas que a gente apenas seja fiel. Levanta um povo fiel nesse lugar, meu Pai. Levanta um povo fiel. É o que eu te peço, Deus. Em nome de Jesus. Amém.